Mulheres contemplando a Jesus. Capítulo 6. Diante do Monte Sião. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Hebreus capítulo 12, versos 5 e 6. Mas chegastes ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igrejas dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Hebreus capítulo 12, versos 22 a 24. Ao receber a lei, o povo de Israel tremeu diante do monte. Até Moisés, que conversava com Deus face a face, ficou todo assombrado e tremendo. Nós, por meio de Jesus, estamos diante de Sião, e ele está atuando como nosso mediador, sem jamais deixar de interceder por nós. Podemos permanecer firmes, pois nada temos que receber quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Evento Finais, página 7. E sabemos que temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João capítulo 2, verso 1. Qual é o conceito de mediação? A mediação é um processo voluntário que oferece àqueles que estão vivenciando uma situação de conflito a oportunidade e o espaço adequados para conseguir buscar uma solução que atenda a todos os envolvidos. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. Lucas capítulo 1, versos 8 a 10. Enquanto o sumo sacerdote estava intercedendo no interior do santuário, todo o coração estava curvado em contrição diante de Deus, suplicando o perdão do pecado. Para conhecê-lo, página 73. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro. E lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Apocalipse capítulo 8, versos 3 e 4. Jesus acha-se hoje ante o altar de incenso, apresentando perante Deus as orações dos que desejam seu auxílio. Vidas que Falam, página 311. É pela virtude do sangue de Cristo que a alma ferida de pecado pode ser restaurada à santidade. Cristo é a fragrância, o santo incenso que torna nosso pedido aceitável ao Pai. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 332. Jesus está nas cortes celestiais, intercedendo junto ao Pai em nosso favor. Ele apresenta nossas orações, mesclando com elas o precioso incenso de seu próprio mérito.
para que nossas orações sejam aceitáveis ao Pai, Ele acrescenta a fragrância a nossas orações, e o Pai nos ouve, porque pedimos as próprias coisas que necessitamos e nos tornamos aos outros um aroma de vida para vida. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 197. Com a confissão do pecador arrependido e crente, Cristo mistura sua própria justiça para que a oração do homem caído suba como incenso fragrante perante o Pai e a graça de Deus seja comunicada à alma crente. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 329. Sua oferta é completa. E como nosso intercessor, ele efetua a obra a que se propôs, segurando perante Deus o incensário que contém seus próprios méritos perfeitos e as orações, as confissões e ações de graças de seu povo, perfumadas com a fragrância de sua justiça. Elas sobem a Deus como cheiro suave. A oferta é inteiramente aceitável e o perdão cobre todas as transgressões. Para conhecê-lo, página 74. Cristo coloca seus méritos como suave incenso no incensário que está em nossas mãos, a fim de encorajar nossas petições. Para conhecê-lo, página 76. Essa sequência de textos nos mostra a realidade da cerimônia realizada no santuário terrestre, sombra do que acontece hoje no santuário celestial. Enquanto o sumo sacerdote fazia mediação, o povo ficava em oração, suplicando o perdão. Da mesma forma, hoje é dia de afligirmos nossas almas. Perceberam o que Jesus usa nas mãos para fazer a mediação? Um incensário, de onde sobe o incenso, com as orações dos santos, perfumadas com a fragrância de sua justiça, e a oferta é aceita, e o perdão cobre as transgressões. Reflitamos juntas. Que relação há entre mediação e oração? Já sabemos que a mediação faz parte do plano da salvação. E ela é que nos faz ser aceitos pelo Pai. É maravilhoso saber que Cristo cumpre fielmente sua parte, mas e a nossa? Será que estamos cumprindo? Não estamos. Um desses deveres que estamos negligenciando é a oração. Será que existe salvação sem oração? A mediação consiste em apresentar nossas orações perante o Pai, e Jesus, com o incensário nas mãos, apresenta sua justiça a fim de cobrir seus pecados. Mas se você não orar, o que ele irá apresentar? Portanto, concluímos que sem oração não existe mediação, e sem mediação não existe salvação. Nossa única esperança consiste em viver uma vida de comunhão e ter a oração como um estilo de vida, pois a oração é a respiração da alma. Por meio dela, podemos nos achegar com confiança junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus capítulo 4, verso 16. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo capítulo 3, verso 5. A nova aliança é vista como uma experiência com base na graça que produz fé. Ela contém o Evangelho e está voltada para a missão. Estes quatro elementos
extraídos de Jeremias capítulo 31, versos 33 e 34 e Hebreus capítulo 8, versos 10 a 12, são apontados como os marcadores do DNA da experiência da nova aliança em que a lei de Deus continua válida, internalizada pelo crente e vivida pela graça e no poder do Espírito. Manhã após manhã, ao se ajoelharem perante Deus, os arautos do Evangelho renovarão seus votos de consagração e o Senhor lhes concederá a presença de seu Espírito com seu poder vivificante e santificador. Ao saírem para seus deveres diários, têm eles a certeza de que a invisível atuação do Espírito Santo os habilita a serem cooperadores de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, verso 9, Atos dos Apóstolos, página 56. Ao unirmos o nosso coração ao de Cristo e pormos a nossa vida em harmonia com a sua obra, virá sobre nós o Espírito que caiu sobre os discípulos no dia de Pentecoste. Testemunhos Seletos, volume 3, página 250. Cristo declarou que a divina influência do Espírito deveria estar com seus seguidores até ao fim. Mas essa promessa não é devidamente apreciada e, portanto, também não a vemos cumprir-se na medida em que a poderíamos ver. A promessa do Espírito é assunto em que pouco se pensa e o resultado é o que é de esperar. Aridez, trevas, decadência e morte espirituais. Assuntos de menor importância ocupam a atenção e o poder divino que é necessário ao desenvolvimento e prosperidade da Igreja e que traria após si todas as outras bênçãos. Essa falta, conquanto oferecido em sua infinita plenitude. Testemunhos Seletos, volume 3, páginas 211 e 212. Mulheres, levantem-se em busca do poder, pois Satanás sabe que as mulheres têm um poder de influenciar para o bem ou para o mal. Por isso, procura alistá-las na sua causa. Beneficência Social, página 161. Nos antigos tempos, o Senhor operou de maneira maravilhosa através de mulheres consagradas que se uniram em sua obra com homens que ele escolhera para serem seus representantes. Ele usou mulheres para alcançarem grandes, decisivas vitórias. Mais de uma vez, em tempos de emergência, ele as levou na vanguarda e operou por meio delas para a salvação de muitas vidas. Beneficência Social, página 158. Hoje, somos nós que devemos cooperar com o Senhor. Ele conta conosco, com a nossa vida e serviço. Nada temos a temer, pois é o Espírito que nos usará desde que estejamos, pela fé, diante do Monte Sião. Isso é uma questão diária. Todas as manhãs devemos ir ao monte, lugar especial de oração e comunhão, e o resultado será sobrenatural, pois não há limites à utilidade daquele que, pondo de parte o próprio eu, abre margem para a operação do Espírito Santo em seu coração e vive uma vida inteiramente consagrada a Deus. Beneficência Social, página 254. Depositemos no Senhor toda a nossa confiança. O Salmo 125, versos 1 a 3, nos diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Reflita. Se só haverá mediação se eu orar, é importante fazermos a seguinte pergunta:
Estou orando para que Cristo possa apresentar minhas orações diante do Pai? Tenho consciência de que sem oração não existe mediação e sem mediação não existe salvação? Minha confiança é fundamentada na palavra? O que esse texto bíblico abaixo diz a você individualmente? Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Jeremias, capítulo 31, verso 33. Compromisso com Jesus. O que você pretende mudar em sua vida?